Bom, boa tarde. Na verdade, quer dizer, como me deram esse tema também, realmente eu não quis realmente repetir realmente todas as drogas. O que eu preparei realmente foi uma análise crítica, porque realmente nós não estamos atingindo o controle dos pacientes diabéticos com todo esse arsenal terapêutico que nos tem oferecido nos últimos anos. Aqui os meus conflitos de interesse. Então eu vou falar realmente por que realmente que nós não estamos atingindo esses objetivos, o conceito realmente de inércia clínica, quais são os fatores relacionados à inércia clínica no tratamento da hiperglicemia do DM2 e como que nós temos que fazer para evitar ou minimizar essa chamada inércia clínica. Realmente o que nós vimos é que até alguns anos atrás, ou até algumas décadas atrás, 2 décadas, nós tínhamos apenas 3 medicamentos realmente para tratar o diabetes, que era a própria insulina, a sulfonilureias e a metformina. Realmente, quando eu me formei aqui, realmente nós tínhamos que trabalhar com esses 3 medicamentos. Atualmente, vocês veem que, a partir da década de 90, começaram a aparecer novas drogas orais, novas insulinas, e agora, em 2013, nós temos realmente aproximadamente 16 medicamentos que nos são oferecidos e nós temos que pensar esses medicamentos de acordo com os nossos pacientes. Agora, qual é o reflexo desses medicamentos no controle dos pacientes diabéticos? O que você vê, esse estudo IANIS, é um estudo que é feito anualmente ou cada 2 anos nos Estados Unidos para ver qual é o controle dos níveis dos seus pacientes diabéticos. A gente vê um pouco reflexo na hemoglobina glicada média. Vocês veem que de 88 a 94 era 7,8, agora é 7,7, e o último estudo, realmente, que nós temos contato, que de 2012, ainda tem 62% dos pacientes fora do nível de controle. O nível de controle que nós temos como objetivos é a hemoglobina glicada, em torno de 7%, a glicemia pré-prandial em torno de 130, pós-prandial em torno de 180, aqui considerando o pós-prandial em torno de 1h30 a 2 horas pós-prandial, e esses objetivos sempre individualizados em relação ao tipo do paciente, de modo que nos pacientes mais idosos ou que têm algumas comorbidades, esse nível de hemoglobina glicada, ele sobe para 7,5% a 8%. Então, tendo como objetivo esses controles, atualmente, nós consideramos também que o indivíduo bem controlado não é só o indivíduo ter uma hemoglobina glicada dentro dos alvos, ele também tem que ter uma menor variabilidade da glicemia e que nós podemos obter pelo desvio padrão, que a gente usa pelo CGMS ou o coeficiente de variação. De modo que a gente chega à conclusão que é muito difícil a gente ter um indivíduo realmente com todos esses parâmetros dentro do controle. E um estudo aqui comentado pelo Dr. Zimmerman do Canadá, realmente ele fala, então será que está ocorrendo o que nós chamamos de inércia clínica? O que é inércia clínica? Essa inércia clínica, ela serve tanto para o diabetes, como para a hipertensão, como para a dislipidemia, ou seja, é aquilo que nós temos todos os arsenal terapêuticos, ou seja, um grande número de medicamentos, mas nós não conseguimos colocar os pacientes dentro dos alvos. E aí nós vamos discutir realmente quais são esses aspectos, por que realmente que nós não conseguimos. No Brasil, o último estudo, realmente vocês veem que a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, independente da região, eles estão fora dos alvos. Vocês veem em torno de 8,9 de hemoglobina glicada na região nordeste, 9 na região norte, na região sudeste em torno de 8,4, no sudoeste em torno de 8,1 e no sul em torno de 8,3. Agora, isso não ocorre só no Brasil. Se nós passarmos isso para nível mundial, vocês veem que realmente no próprio Estados Unidos só 37% está dentro dos objetivos, no Canadá só 51%, na China 68%, levando bem em consideração que lá o diabetes no chinês é um pouco diferente do nosso em relação ao biotipo, às outras características. Na América Latina, em torno de 43%, que não é muito diferente dos outros países. Agora, por que isso está ocorrendo? Isso é o que nós chamamos de inércia clínica.
Então existem fatores relacionados à própria doença, fatores relacionados ao médico, fatores relacionados ao paciente e os fatores relacionados ao próprio sistema de saúde. E esses fatores que nós vamos comentar nos próximos minutos, e vocês vão ver realmente que cada um tem a sua parcela nessa chamada inércia clínica. O diabetes do tipo 2 realmente é uma das doenças mais estudadas nos últimos anos, e realmente ela vem até a reboque das novas drogas descobertas. Se vai vendo que a partir das alterações iniciais de resistência insulínica a nível hepático, a nível muscular e diminuição da secreção de insulina, hoje se fala em efeito em diminuição da secreção de incretina, na aumento da secreção do glucagon, numa lipólise desproporcionada ao nível de dieta e de atividade do indivíduo, alterações em neurotransmissores que podem alterar a resistência insulínica a nível central. Vocês vão ver que tem medicamentos agora desenvolvidos para atuar realmente a nível do sistema nervoso central, e também indivíduos que têm o aumento da reabsorção tubular de glicose, consequentemente diminuição da glicosúria, aumento da glicemia. Então, de 3 fatores iniciais, vocês veem que hoje nós temos pelo menos 8 a 9 fatores responsáveis pela hiperglicemia no diabetes tipo 2. Mas os principais realmente continuam sendo esses: a deficiência insulínica, a resistência insulínica, a hipersecreção de glucagon e uma certa deficiência na secreção desse hormônio gastrointestinal. Mas, não sei, eu analiso isso, tenho um certo bias, mas eu acho que o principal é a deficiência insulínica, e isso é responsável pela piora também do diabetes tipo 2. Porque se o indivíduo consegue manter uma boa secreção de insulina, ele consegue ultrapassar os diferentes níveis de resistência insulínica. E essa deficiência insulínica ela vai caindo à medida que vai aumentando o tempo de diagnóstico do diabetes. E nós consideramos uma resistência insulínica satisfatória quando o indivíduo tem um peptídeo C de jejum superior a 0,6 nanogramas por ml. E nós temos utilizado isso um pouco no manuseio desses pacientes para saber realmente se esse paciente é insulinopênico ou não. Dos medicamentos atualmente utilizados por diabetes, nós dividimos em 2 grandes grupos: aqueles que dependem da insulina, como as glitazonas, a metformina, a sulfonilureia, os análogos de GLP-1, os inibidores da PP4, as meglitinidas, a própria insulina, que vão atuar a nível dos tecidos de resistência insulínica, tecido hepático, muscular, adiposo, aumentando a secreção de insulina a nível do pâncreas ou pela suplementação exógena de insulina. E drogas que independem da insulina para sua ação, que são os inibidores da reabsorção tubular de glicose, que são os inibidores do SGLT2, e os inibidores da absorção da glicose intestinal, que são os inibidores da alfa-glicosidase. E por último, vocês sabem, a cirurgia bariátrica para aqueles pacientes com múltiplas drogas, que não se atingem os níveis, que se mantêm com sobrepeso ou obesidade, e obesidade em diferentes níveis. E que, no fim, realmente o princípio dessa cirurgia bariátrica são os análogos, são o GLP-1, que vai atuar realmente nesses fatores. Então, com todas essas drogas, quando chega o paciente, nós temos que escolher realmente qual droga nós vamos utilizar. E aí nós levamos em consideração vários fatores: o nível da hemoglobina glicada, o nível da glicemia do indivíduo, os efeitos colaterais para aquele indivíduo em particular, os fatores ou as comorbidades coexistentes, a duração da doença. Lembrando que, como eu falei, quanto maior a duração da doença, mais insulinopênico esse indivíduo, e também a discussão em relação às condições econômicas, educacionais e cognitivas do paciente. Então, normalmente não é pegar, realmente não tem nenhuma receita. Nós temos que sempre ter esses pontos na cabeça para escolher esse medicamento. No algoritmo, realmente proposto pela Associação Americana de Diabetes, pela SBD, pela Associação Europeia, tem um fluxo que normalmente é proposto, mas não é obrigatório. Então,
maioria deles começa com metformina e aí nós vamos acrescentando, dependendo realmente das condições do paciente. Logicamente que no serviço público nós só temos a metformina, as sulfonilureias e a insulina. Nós temos que trabalhar com esses três. No paciente privado, realmente a tendência maior agora é usar a metformina e drogas que não levam à hipoglicemia ou ao excesso de peso, que são a metformina e como segunda droga já está entrando o inibidor de DPP-4 ou o inibidor de SGLT2. E aí nós vamos caminhando à medida que nós vamos atingindo ou não os objetivos. Um parâmetro realmente da hemoglobina glicada, se o paciente na primeira descompensação chega com uma hemoglobina glicada superior a 9%, é uma boa conduta que se use um sensibilizador e a própria insulina. Insulinizamos esse paciente e depois vemos se nós podemos retornar para as drogas orais ou não. E isso melhora muito a evolução do paciente no futuro. Não é que o paciente vai se tornar insulino dependente. Nós usamos insulina um período e depois vemos se podemos retornar para as drogas orais ou não. Isso porque vocês veem que na maioria dos medicamentos nós podemos reduzir no máximo 2 pontos percentuais da hemoglobina. De modo que se a gente pegar um indivíduo com 12, 13 de hemoglobina glicada, nós podemos usar todas as drogas orais que nós nunca vamos chegar no 7%. Só vamos chegar com a insulina. Então a insulina para esse paciente é indicado. Agora, depois que nós chegamos no objetivo, nós vemos se podemos voltar para as drogas orais ou não. Outro ponto que nós temos que chamar a atenção é qual é o tipo de paciente. Não é porque ele é adulto que ele tem diabetes do tipo 2. Ele é adulto, mas ele pode ter o MOD, ele pode ter o LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto, e pode ter outro subtipo, o diabetes lipotrófico. São outros subtipos que nós temos que pensar naquele paciente que nos apresenta inicialmente como diabetes tipo 2. Nesse estudo que nós fizemos, ou seja, nós pegamos um grupo de pacientes adultos e dividimos com anticorpo positivo e anticorpo negativo. Esse aqui, teoricamente, os LADA. E submetemos eles a um grupo, a um período de insulina. E avaliamos a reserva de insulina. Nos pacientes com anticorpos positivos, não vimos uma melhora na secreção de insulina antes e após o tratamento. Ou seja, eram pacientes diabetes autoimune do adulto LADA. Nos tipo 2 clássicos, estavam no que nós chamamos de efeito glicotóxico. Depois de retirada a glicotoxicidade com a insulina, melhorou a secreção de peptídeo C, mostrando realmente que esses pacientes poderiam voltar para o uso de drogas orais. Então, um período curto de insulina e a avaliação da secreção de insulina antes e após nos dá a ideia realmente do tipo de diabetes. Dos fatores relacionados à equipe médica, realmente tem o médico, realmente ele deve reconhecer que o diabetes tipo 2 é uma doença progressiva, ele tem que reconhecer a passagem, o momento que ele tem que passar da monoterapia para o tratamento combinado, ele tem que saber manusear a insulina e também os seus efeitos colaterais principais, que são a hipoglicemia e o ganho de peso. Um grande estudo europeu que analisou 80 mil pacientes tratados por diferentes clínicas da Inglaterra, da Dinamarca, verificou que os médicos demoravam aproximadamente 6 a 7 anos para passar, às vezes, de uma droga para outra. Quando os pacientes estavam com uma droga, eles demoravam aproximadamente 7 anos para passar para a segunda droga. Quando os indivíduos estavam, os pacientes com 2 drogas, eles demoravam aproximadamente 6 anos para passar para a terceira droga ou para a insulina. E deixavam o paciente com níveis de hemoglobina fora realmente dos alvos.
Então, por exemplo, com uma droga, deixava ele há 7 anos, mais ou menos, com 8,7 de hemoglobina glicada. Com 2 drogas, deixava ele aproximadamente 6 anos, com 9% de hemoglobina glicada. E isso não é difícil, não. No nosso consultório, quando a gente reavalia a ficha, a gente vai ver, às vezes, que o paciente está alguns anos fora do alvo, porque cada vez a gente vai, olha, precisa chegar no alvo, e nunca chega e o tempo vai passando. Quando se analisou se havia diferença entre o diabético tratado pelo especialista e pelo clínico geral, se verificou que o acréscimo de drogas era semelhante. Então isso não era um problema do clínico geral, ele que demorava. O especialista também demora. A única diferença é que o especialista ele entra com a insulina mais rápido do que o clínico. Mas em relação às drogas orais, eles eram semelhantes. Mas também não é só usar insulina, precisa usar insulina adequadamente. Esse paciente, por exemplo, de 56 anos, com diabetes há 12 anos, com 8 anos em uso de insulina pré-mistura, tinha os antecedentes de uma comorbidade e tinha um índice massa corporal de aproximadamente de 32 e era normotenso. E não chegou aplicando aproximadamente 120 unidades de insulina. E ele é um paciente que logo nos chamou atenção que ele só estava em uso de insulina e nenhum sensibilizador. Não estava usando nem metformina, nenhuma outra droga oral. Após o manuseio, após um período de seguimento, ele teve uma melhora significativa da hemoglobina glicada, foi de 11,1 para 5,5. Houve uma melhora importante do perfil lipídico. Eu reduzi a insulina dele de 120 unidades por dia para 30 unidades por dia, acrescentando drogas orais e um sensibilizador de insulina. Ou seja, mostrando que não é só realmente usar a insulina, precisa também usar a insulina no contexto daquele paciente. E sendo um diabetes tipo 2, você tem que utilizar, primeiro vocês veem, olha o peptídeo C dele inicial, era de, aqui não está, mas era 1,1, depois de retirada da glicotoxicidade, foi para 3,3. Ou seja, ele melhorou a secreção de insulina, melhorou a resistência insulínica e foi possível reduzir a dose de insulina. Outro ponto que também depende da equipe médica é o tempo em que o paciente fica internado e às vezes ele tem alta sem grandes mudanças na terapêutica. Nesse estudo, realmente mostrou que, no estudo de segmento de 7 anos, mostrou que a maioria dos pacientes internados em uma clínica dos Estados Unidos, os pacientes entravam e saíam com a mesma medicação, não havia uma otimização desse tratamento durante a internação. O outro ponto, em relação à inércia, como eu comentei, é o período que o indivíduo fica exposto à hiperglicemia sem se otimizar ou sem se utilizar a insulina. Nesse estudo, realmente mostrou que a hemoglobina glicada antes da introdução de insulina é em média 9,6% e ela fica por aproximadamente 5 anos. E quando se introduz a insulina, principalmente na América Latina, vocês veem que cerca de 90% dos pacientes de diabetes tipo 2 já têm algum tipo de micro ou macroangiopatia. Nos fatores relacionados ao paciente, realmente a gente precisa explicar ao paciente da natureza da sua doença, da progressão da doença, o maior temor que os pacientes têm na introdução da insulina é o temor de hipoglicemia e de ganho de peso. A polifarmacia prejudica muito a aderência, às vezes eles não têm um convencimento adequado pelos médicos para introduzir insulina, e à medida que vai aumentando a polifarmacia, aumenta realmente o risco de depressão, que está realmente um pouco associado, às vezes, com a impotência que eles têm, às vezes, também econômica, de passar pela essa polifarmacia, que vocês sabem que as novas drogas simplesmente são de um custo mais elevado.
Os pontos principais, realmente, de hipoglicemia e de ganho de peso, nós temos que identificar aqueles pacientes que têm maior risco de ter hipoglicemia. E são aqueles que têm um maior tempo de diagnóstico do diabetes, que têm um menor índice de massa corporal e têm um certo grau já de disfunção renal. E o tempo em que a gente fica com o paciente. Por exemplo, nesse trabalho, se avaliou a mudança no tratamento em relação e a compreensão do paciente em relação ao tempo em minutos que o médico fica com o paciente. Quanto menor o tempo, menor a compreensão do paciente e menor mudança no esquema terapêutico. Quanto maior o tempo, melhor a compreensão e melhor a mudança que o paciente tem no diabetes. Isso nos Estados Unidos agora, com o Obamacare, os residentes estão reclamando muito, porque eles estão ficando, tem que ficar no máximo 15 a 20 minutos com o paciente, porque realmente eles têm que cumprir uma agenda. E isso realmente vai alterar realmente no nível de controle. Um ponto em relação ao paciente, ao médico, à equipe, é que, como eu falei, hoje, como segunda droga, se está dando preferência a esses medicamentos, em prejuízo da sulfonilureia. A sulfonilureia, realmente, seu uso está caindo, porque é uma droga que leva à hipoglicemia, leva ao ganho de peso e, teoricamente, deveria ser usado naquele paciente com deficiência insulínica, para você melhorar essa questão. Então, esses dois medicamentos devem, no futuro, entrar como segunda droga após a metformina. E isso realmente custa. Vocês veem que no Brasil nós temos aproximadamente 12 milhões de pacientes com diabetes, a um custo de aproximadamente 3.430 mil por paciente. Se vocês multiplicarem, realmente dá um custo realmente extremamente grande, realmente que muitas vezes realmente é incapaz realmente de se manter um bom tratamento. Então, para terminar, nós vemos que realmente essa dificuldade, essa clínica, não é um problema realmente nacional, é um problema universal, que tem uma grande possibilidade de ocorrer pela própria evolução da doença, mas isso nós temos que, o médico tem que estar alerta e o próprio paciente, de que é uma doença realmente progressiva, que para detectar essa piora nós temos que monitorar a glicemia e a reserva insulínica, que ela tem uma grande chance de ocorrer, ou seja, o paciente sair dos controles de acordo com o tempo de diagnóstico do paciente. Quanto maior o tempo de diagnóstico, maior a chance de ocorrer essa inércia clínica, que ela pode ser dividida em 50% para o médico, 25% para o paciente e 25% para o serviço de saúde. Porque isso vai proporcionar um meio hiperglicêmico e que, no fim, realmente vai custear o Estado através de problemas coronarianos, insuficiência renal e outras complicações, realmente que pode justificar, talvez, um custo que a gente utilize para prevenção dessas complicações. E como evitar? Realmente pegando esses pontos, e um ponto principal, eu acho que é diagnosticar essa falência. A partir dessa falência, tem que se introduzir a insulina associada a drogas para melhorar a sensibilidade insulínica. E por último, saber que o paciente diabético, realmente, ele não tem que controlar só a glicemia. Ele tem que controlar uma série de outros fatores, e isso realmente encarece o paciente e deixa realmente aquele paciente, às vezes, se não é bem orientado, se considerar doente, porque é aquele paciente que chega com aquela caixinha de medicamentos, com uma série realmente de medicamentos, e isso realmente desgasta, porque o indivíduo tem que tomar remédio para o colesterol, para a pressão, para a glicemia, realmente que sempre é maior, sempre, às vezes, é o que incomoda esse paciente, e além disso, de outras coisas que ele tem que fazer paralelamente para se manter realmente dentro dos objetivos, porque os objetivos para ele não é só o controle da glicemia, é o controle da pressão, do colesterol, do peso e da atividade física. Obrigado.